no Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O governo do estado vai fortalecer as ações de combate à fome e implantar um amplo programa de mutirões de cirurgias para diminuir a fila na rede pública, que tem mais de 60 mil pessoas. A Assembleia Legislativa aprovou em uma longa sessão os projetos que tratam do mutirão de cirurgias, do combate à fome, da reforma administrativa, do aumento da alíquota do ICMS e a autorização para o governo do estado contratar um empréstimo de 900 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. As informações sobre esse longo dia no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa, agora com o repórter Sátiro Salles. O primeiro embate entre o governo do estado e a oposição deu uma boa vitória, tranquila, ao Palácio da Abolição, com pedido de andamento da votação de projetos de lei assinados pelo governador Eumano de Freitas, do PT, que tratam sobre o aumento da alíquota do ICMS de 18% para 20%, e também sobre a reforma administrativa. A oposição, que era minoritária, foi esmagada. 26 deputados estaduais foram favoráveis à votação, sem debates das duas mensagens do governo do estado. 11 parlamentares pediram mais discussão e esclarecimento sobre os dois projetos, que ampliam o número de secretarias e a mudança no ICMS, mas foram votos vencidos. O bloco de oposição, com 4 deputados do PL, Alcides Fernandes, Carmelo Neto, doutora Silvana e Marta Gonçalves, além de 3 da União Brasil, Felipe Mota, Oscar Rodrigues e Sargento Reginauro. Uma do PSDB, Emília Pessoa, e 3 dissidentes do PDT, Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho. Os parlamentares argumentaram que os eleitores mereciam melhor consideração da Assembleia Legislativa com a realização de audiências públicas. O deputado Firmo Camurça, do União Brasil, se aliou ao Palácio da Abolição. Com informações dos bastidores políticos na Assembleia, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, foi um dia de muito trabalho, principalmente para os aliados do governo do estado e especialmente para o presidente da mesa diretora, Evandro Leitão, que com equilíbrio conduziu as sessões ou as votações e ao mesmo tempo cumpriu um importante papel na articulação política favorável ao Palácio da Abolição. Tivemos uma oposição minoritária, mas com discursos afiados e também com questionamentos sobre as ações embutidas nessas mensagens aprovadas em ritmo de urgência, embora não tivessem os pedidos para a urgência na votação. Ou seja, os deputados estaduais decidiram resumir em uma semana ou em um dia debates que poderiam ser realizados de forma mais prolongada, como queriam deputados de oposição, como Felipe Mota, do União Brasil, Oscar Rodrigues, também do União Brasil, doutora Silvana, do PL, o Carmelo Neto, também do PL, assim como 3 pedetistas dissidentes, Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho. O grito dos opositores ficou apenas nos anais da Assembleia Legislativa, registrado nas redes sociais como um protesto pela ausência de debates sobre matérias que, segundo eles, exigiam ampla discussão com os setores envolvidos, como, por exemplo, no caso do ICMS, com a participação de lideranças do comércio, da indústria e de outros setores produtivos. Quanto à aprovação de 2 outros projetos que têm ampla repercussão social, que é o que trata do mutirão de cirurgias e a outra matéria sobre as ações de combate à fome, os deputados estaduais foram unânimes em aprová-las sem restrições. Mas ficou aí, jornalista Beto Almeida, uma reflexão sobre o que é a situação dentro da Assembleia Legislativa, do ponto de vista da base aliada ao governador Eumano de Freitas, que recebeu uma vitória expressiva nesse primeiro teste na relação
com o Poder Legislativo no início da nova legislatura e também o tamanho da oposição. Em primeiro lugar, jornalista Beto Almeida, a repercussão sobre a movimentação no plenário 13 de maio, com a aprovação dessas medidas, desses projetos que mexem aí com a estrutura administrativa do Estado e também com a agenda tributária do Ceará para 2024. Jornalista Beto Almeida, mais uma vez, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Bom, foi realmente um dia intenso, de muita votação, pelo menos de 12 a 13 horas de votação na Assembleia Legislativa, e foi dado o recado. Quem tem maioria, quem tem supremacia na casa, faz isso que foi feito ontem, no caso, com o governador Eumano Freitas e a presidência da mesa diretora comandada pelo deputado Evandro Leitão. As críticas, Luciano, foram feitas em função de que nem todos os projetos precisavam, de fato, ter tramitado nesse regime de urgência. Que bom que se diga que, na sua origem, o governador Eumano não pediu, por exemplo, Luciano, essa tramitação em regime de urgência para, por exemplo, a questão do aumento do ICMS de 18% para 20%. Por que isso? Porque, na realidade, o aumento dessas tarifas, ela só passa a valer a partir do ano que vem, 2024. Ora, se você tem praticamente um ano para colocar em prática essa elevação da alíquota, por que a pressa em aprovar? A pressa é apenas para evitar o desgaste político, evitar o crescimento da oposição ou o discurso da oposição. Então, cumpriu-se aí aquela máxima, né, de que diz o seguinte: que já que tem que ser feito, que seja feita logo, a curto prazo e de uma vez só. Bom, e aí, tratando disso, é o seguinte: na questão dos pacotes mais polêmicos, você citou aí, por exemplo, a questão do fundo de combate à fome, a questão, por exemplo, da verba que é necessária para a redução das chamadas filas de cirurgias eletivas. Isso aí é o que existia, dizendo, de unicidade, de único na opinião de todos os parlamentares. Quem poderia ser contra? Então, não houve polêmica, isso aí não tinha polêmica. A polêmica se residiu principalmente na questão realmente do pacote econômico. Primeiro, bom que se diga, a questão do aumento da... Vamos explicar primeiro, jornalista Beto Almeida, nesse pacote de medidas de combate à fome, o governo federal, o governo do estado, em parceria com o governo federal, vai ampliar essas medidas, como, por exemplo, distribuição de alimentos, o Vale Gás. E no âmbito da saúde será feito esse programa de mutirão, que tem como objetivo reduzir o número de cirurgias de 60 mil pessoas que estão na fila do Sistema Único de Saúde no Ceará, tanto no interior do estado quanto na Grande Fortaleza. Já a partir do mês de março, o governo do estado deve anunciar as primeiras medidas concretas de convênio, de contratação de clínicas e hospitais filantrópicos e hospitais e clínicas privadas, além de usar a própria estrutura da rede estadual e rede municipal, unidades de saúde do município, para tentar atender a essas pessoas que já estão ali com o cadastro pronto para a realização de muitas cirurgias. Exatamente, Luciano. Olha, o lado, essa questão, por exemplo, do combate à fome, ele pretende, inclusive, Luciano, permitir com que haja parceria com várias entidades, com associações, com a sociedade civil organizada, que trabalhe com projetos sem fins lucrativos, para que estas entidades possam preparar, inclusive, refeições, podendo chegar diretamente à população e oferecer essas refeições para o combate à fome. Então, são iniciativas que a gente vai ver como é que vão ser viabilizadas na prática, no seu dia a dia, mas que, claro, tem pressa. Com relação à questão das cirurgias eletivas, você já colocou bem. Não é só uma questão de se trabalhar para redução. Acho que o propósito aí seria zerar essa fila de que tem hoje pelo menos 60 mil cearenses aguardando atendimento por cirurgias eletivas, nem sempre complicadas, nem sempre coisas delicadas, mas coisas simples, como, por exemplo, cirurgias de catarata. É um dos exemplos. Cirurgias ortopédicas, as ortopédicas, né, tem muita gente aí. Essas sim, essas são mais complicadas, são cirurgias mais caras, ainda assim tem uma demanda altíssima no entorno dela. Isso daí, Luciano, ninguém questionou, foi um fato realmente necessário e é sem dúvida, uma iniciativa que a gente aguarda que dê seus efeitos, tanto para a questão do combate à fome, porque a gente sabe que a pandemia aumentou e agudizou, vamos dizer assim, tornou mais aguda essa questão aqui da desigualdade, de renda, de oportunidades entre os cearenses, como na questão das filas de cirurgias eletivas. Agora,
Passando então para as outras matérias do pacote econômico. O ICMS, por exemplo, ele aumenta, Luzenor, de 18% para 20%, mas lembre-se, não vai ser apenas, como eu já vi muitas pessoas falando, olha, vai ser sobre combustíveis, ICMS e telecomunicações. Não, vai aumentar sobre tudo. É um aumento... Menos sobre os produtos da chamada cesta básica. Ah, pois é, mas aí é que tá, numa cadeia que indiretamente vai ser afetada também. Essa história de dizer que não vai ser sobre os produtos da cesta básica, acaba indiretamente sendo afetado. Sem dúvida. Tudo, Luzinor, tudo. Porque quando você incide sobre combustíveis, sobre energia, como é que isso não vai refletir na cesta básica? Então, assim, é geral. Não tem essa história de dizer assim, olha, é sobre energia, telecomunicações e combustíveis. Nada disso. É 18% para 20% a partir do ano que vem. Vamos agora para a questão do chamado fundo... Mas dizer só essa observação, Beto, os produtos da cesta básica estarão diretamente isentos do imposto do ICMS. Claro que você, na leitura, tem razão, né? De forma indireta, acaba tendo impacto porque quando tem o reajuste do ICMS sobre energia elétrica, sobre transportes, sobre combustíveis, aí todos nós vamos pagar. Mas nos cálculos do governo do Estado, dos aliados do governo do Estado, da base parlamentar que deu sustentação a essa votação, o argumento é de que havia uma necessidade de realinhamento dessa alíquota do ICMS após a redução provocada no ano passado, que deixou o Estado do Ceará com 1 bilhão e 200 milhões de reais a menos, e com essa decisão da Assembleia Legislativa, de acordo com o líder do governo, deputado Romeu Aldigueri, o Estado do Ceará terá em 2024 a possibilidade de recuperar 2 bilhões de reais da arrecadação do ICMS. Mas nesse pacote de medidas econômicas também e tributárias também tivemos a aprovação do Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal. Exatamente, Luciano. Esse fundo, ele vai o quê? Olha, primeiro houve lá as emendas que acabaram amenizando o impacto da criação do fundo. A proposta era exatamente criar um mecanismo de arrecadação para compensar as perdas que o Estado tem tido com a questão do ICMS. E aí ficou o seguinte, Luzenor, esse vai ser composto por 8,5% do incentivo fiscal que é concedido pelo Estado a empresas que estão hoje situadas e que estão atuando hoje aqui no estado do Ceará. Na prática mesmo, isso reduz os benefícios fiscais que são concedidos para essas empresas. O governo pretendia chegar até 12%, depois falou em 10%, mas ficou em 8,5%. E um detalhe, tem um tempo... 8,5% sobre o volume de recursos correspondentes aos incentivos fiscais. Exatamente. Não. É 8,5% correspondente ao faturamento das empresas, tá certo? Que recebe os incentivos fiscais. Então, o que se pretendia antes, no projeto do governador Elmano? Uma empresa, Luzenor, que recebe incentivos fiscais no estado do Ceará e que faturasse 8 milhões de reais por ano... Acima de 8 milhões. De 8 em diante. Aí, essa empresa iria, então, ter o seu incentivo fiscal reduzido em 10%. Como é que ficou agora, Luzenor? Com as emendas que foram aprovadas. Não é mais 8 milhões o faturamento mínimo. Agora passou para 17 milhões de reais. Então, uma empresa que está situada no estado do Ceará, que fatura por ano de 17 milhões em diante, aí sim vai ser essa redução do incentivo fiscal em 8,5%. Qual é a outra mudança importante? É que antes o governo estava previsto por até esse prazo de cobrança por até 3 anos. Agora não. As empresas, essa cobrança desse 8,5% vai prevalecer por 1 ano, podendo ser estendido por mais 6 meses, se verificar que nesse período de 1 ano o Estado não atingiu o seu equilíbrio fiscal. Porque a ideia é essa, é um prazo determinado até que o Estado alcance de volta o seu equilíbrio fiscal. E a projeção do governo do Estado é de que com essa nova modalidade, com o fundo, serão arrecadados pelo menos 250 milhões de reais, dinheiro que será destinado ao programa de combate à fome e também ao mutirão de cirurgias. Vamos continuar falando sobre essas votações na Assembleia Legislativa e a repercussão nos bastidores políticos em relação ao tamanho da oposição e a base do governo Elmano de Freitas no Legislativo Estadual. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral.
Alerta Geral. Alerta Geral. 7h33. Vamos continuar falando sobre essas votações na Assembleia Legislativa que tem reflexo na vida do cearense, tanto do ponto de vista das matérias sobre ações sociais e na área da saúde e também na área tributária. Entre os deputados estaduais que votaram nessa terça-feira, 11 parlamentares se opuseram ao aumento do imposto do ICMS. Nessa lista estão Antônio Henrique, Cláudio Pinho Queiroz Filho do PDT, Alcides Fernandes, doutora Silvana Carmelo Neto, Marta Gonçalves do PL, Apóstolo Luiz Henrique e Davi Duran do Republicanos, Oscar Rodrigues, Felipe Mota e Sargento Reginauro do União Brasil, Emília Pessoa do PSDB. Estiveram ausentes David Raimundão do MDB, Fernando Santana do PT, Gabriela Aguiar do PSD. E nesse momento o repórter Carlos Alberto chega com outras informações sobre os deputados estaduais aliados ao Palácio da Abolição, que não esconderam a cara e mostraram lealdade ao governador Elmano de Freitas na hora da votação de projetos considerados antipáticos. A ausência do deputado estadual Fernando Santana do PT foi lamentada e para alguns considerada injustificável. A reportagem agora é de Carlos Alberto. A bancada aliada ao governo do estado sentiu a falta nessa quarta-feira, no plenário 13 de maio, do vice-presidente da mesa diretora, Fernando Santana, durante a importante votação de projetos enviados pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa. Ao invés de prestigiar a base governista, Fernando Santana optou por viajar a Brasília para uma audiência com o diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. O encontro foi acompanhado pela senadora Augusta Brito. De acordo com a agenda, nesta quinta-feira, Fernando Santana estará ao lado de outros parlamentares com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para a apresentação de um relatório elaborado pela Comissão Especial da Assembleia Legislativa que apontou falhas na prestação de serviços pela Enel. Fernando é autor de um pedido da CPI para investigar a Enel. A empresa está prestes a trocar de comando e, com essa mudança, o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito deverá ser engavetado. Durante a votação dos projetos do governo do estado, que incluiu o mutirão de cirurgias, as ações de combate à fome, a reforma administrativa, o pedido de empréstimo de 900 milhões, além da cobrança de 8,5% sobre os incentivos fiscais das empresas com faturamento acima de 8 milhões em 2022 e do aumento da alíquota do ICMS, não faltaram conversas ao pé do ouvido sobre a ausência de Fernando Santana, que, como integrante da bancada do PT e prestigiado no Palácio da Abolição, deveria liderar o movimento para a aprovação das mensagens. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O jornalista Beto Almeida já falou sobre o faturamento das empresas, né? De acordo com o projeto de lei, esse incentivo, esse ICMS de 8,5% vai incidir sobre as empresas que tiveram em 2022 um faturamento acima de 17 milhões de reais. Fazendo apenas essa correção, porque no texto estava essa citação na matéria do Carlos Alberto, referindo-se a 8 milhões de reais. Quanto à ausência do deputado estadual Fernando Santana, é essa repercussão nos bastidores políticos, jornalista Beto Almeida. Fernando Santana, como relator o repórter Carlos Alberto, foi a Brasília participar de uma audiência junto à ANEEL para tratar sobre a Enel, que está mudando de mãos e é alvo de um pedido de CPI na Assembleia Legislativa. Mas nos bastidores da Assembleia Legislativa, essa audiência de Fernando Santana não era tão urgente, necessária e nem imprescindível. Mais importante, segundo os parlamentares que, repito, colocaram a cara para se expor e mostrar lealdade ao governo do estado, a ausência de Fernando Santana foi lamentada e injustificável. Eu acho que o deputado Fernando Santana, primeiro vice-presidente da Assembleia, Luciano, vai ter dificuldades para justificar
de forma coerente, vamos dizer assim, a sua ausência nesse primeiro grande teste que ele teria que ter enfrentado aqui na Assembleia Legislativa, que é exatamente estar ao lado da base aliada e assumir sim o desgaste, o ônus e o bônus de ser governo. Olha, o fato de ele ter ido a Brasília para apresentar o relatório do que foi concluído aqui dos trabalhos sobre a Enel e pedir inclusive, né, que haja punições à empresa, nada disso justifica diante da necessidade, da urgência, da importância que esse pacote tem para o governo Eumano Freitas. Então, o papel mais preponderante que ele deveria desempenhar era aqui, na Assembleia Legislativa, onde ele é deputado estadual, onde ele é da base, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa e, claro, deveria estar aqui ajudando, inclusive, na articulação. Vai ter dificuldades internas, inclusive, para dizer exatamente por que esteve ausente. Essa história de dizer que esteve em Brasília, ok, todo mundo sabe, inclusive ele calculadamente divulgou fotos, redes sociais, está tudo aí. Pergunta-se o seguinte, era tão urgente assim a ida dele a Brasília? Essa agenda passa a ser cumprida também nesta quinta-feira com uma audiência, de acordo com o próprio Fernando Santana, no Ministério das Minas e Energia, também para dar sequência a essa discussão sobre a Enel no Ceará. E outro detalhe, além de Fernando Santana, Beto Almeida, estiveram ausentes na votação do projeto do ICMS o deputado estadual Davi de Raimundão, do MDB, e Gabriela Aguiar, do PSD. Ambos integram a base de apoio ao governo do estado, mas a exemplo de Fernando Santana, decidiram se ausentar para não ser cobrado pelos eleitores para as eleitoras e de dizer o seguinte, olha, você votou pelo aumento do ICMS. E na realidade, né, como você bem disse, ser governo tem ônus e bônus. Exatamente, Luciano. E aí aquela história, se você está realmente alinhado ao governo, você tem que fazer as defesas da pauta do governo. É assim que a coisa funciona. Do contrário, é uma forma de evitar esses desgastes, mas a cobrança com certeza será feita. Lembrando, Luciano, ainda, que a gente não falou da questão da reforma administrativa, porque, rapaz, são tantos... Vamos falar sobre a reforma administrativa 10 após a secretarias. participação do Carlos Alberto, que nos traz a informação sobre a votação desse pacote de projetos de lei de interesse do governo do estado, mostra o tamanho real da oposição ao governador Eumano de Freitas no Legislativo Estadual. Carlos Alberto. A base parlamentar de apoio ao governo Eumano na Assembleia Legislativa mostrou nesta quarta-feira solidez na primeira votação de projetos de interesse do Palácio da Abolição. Eumano contou com o apoio de mais de 30 deputados, embora na votação do projeto que aumenta a alíquota do ICMS tenha sido registrado número inferior de apoios em relação a outras matérias. O requerimento com o pedido de adiamento da votação dos projetos que mexem com ICMS e ampliam o número de secretarias estaduais deu o tamanho máximo de votos que a oposição pode carregar ao longo de 2023. Foram 11 votos, somando 4 parlamentares do PL, 3 do União Brasil, 1 do PSDB e 3 do PDT. Os aliados do Palácio da Abolição, sob a liderança do presidente da mesa diretora, Evandro Leitão, somaram 26 votos. O resultado das votações dessa quarta-feira mostrou o papel que o presidente Evandro cumprirá para o governador Eumano de Freitas na definição das pautas e votações que passarão pelas comissões técnicas e do plenário. A longa sessão dessa quarta-feira consolidou neste primeiro mês da nova legislatura as duas tendências do PDT. Uma com 10 deputados estaduais, alinhada ao governo Eumano, e a outra com 3 deputados, Cláudio Pinho, Queiroz Filho e Antônio Henrique, com uma postura de oposição crítica ao Palácio da Abolição, como defende o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. PDT com dissidências, já dizíamos aqui ainda no ano passado, após a campanha eleitoral, que nós teríamos 2 PDTs na Assembleia Legislativa, um afinado com o governador Eumano de Freitas e outro seguindo a orientação do ex-prefeito de Fortaleza, candidato derrotado do PDT nas eleições de 2022 ao governo do estado, Roberto Cláudio. Esse grupo, liderado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, tem 3 deputados,
Cláudio Pinho, Antônio Henrique e Queiroz Filho. Os três seguiram à risca a orientação para uma oposição crítica ao governo do Estado. E eles cumpriram esse papel ao pedirem o adiamento da votação de mensagens importantes, como por exemplo essa do ICMS, e também apresentaram emendas propondo alteração nos projetos oriundos do governo do Estado. Ou seja, os três votos, jornalista Beto Almeida, de Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique, se somaram aos outros votos da oposição, que ficou aí no máximo com 11 votos. E na votação do ICMS, 13 votos. Exatamente, Luciano, mas é importante a gente colocar isso daqui, porque agora deu para deixar muito claro o tamanho do que é esta oposição, do que é a situação e principalmente o comportamento da bancada do PDT. Você já citou, dos 13 parlamentares pedetistas, 10 estão fechados com Eumano Freitas. Os outros 3 seguem a orientação política do Roberto Cláudio, vão fazer essa oposição aí mais, vamos dizer assim, pontual ou construtivista, seja lá o que você chame, mas o que importa colocar claramente é: a maioria do PDT, mesmo dividido, é um partido de situação. Me chamou também a atenção, assim, só para citar, a questão da deputada Lia Gomes. Claramente, se alguém imaginava que ela pudesse ter algum outro comportamento de oposição, deu para perceber que não, que ela vai ser uma deputada aí da base seguramente. Também ficou muito clara a questão do União Brasil, Luciano, ao bloco do União Brasil, porque lá o Firmo Camussa, por exemplo, votou o tempo todo com o governo Eumano, aprovando todas as mensagens que foram colocadas. Então, claramente, o União Brasil está também dividido. Firmo Camussa já demonstrou de cara que é governista de 4 costados. E Emília Pessoa, do PSDB, se aliou à oposição para também ter um discurso, principalmente nessa votação do ICMS. Foi o ponto dela, dizendo, exatamente. Para criar o contraponto a outros aliados da base do governo na Assembleia Legislativa. Daqui a pouco a gente volta ainda no bate-papo político para falar sobre a movimentação do líder político, do ex-senador Chiquinho Feitosa, que se encontra com o governador Eumano de Freitas e define novos rumos com republicanos no Ceará. Daqui a pouco a gente volta.